Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Quando o pastor Carlos fez a escala, todo mês ele faz a escala para dizer quem está com a responsabilidade de ministrar a palavra na segunda, na quarta e no domingo. Aí eu estava meditando e pedindo ao Senhor para orientar, para trazer uma mensagem de fortalecimento da nossa fé. E domingo passado, na escola dominical, eu estava aqui, o pastor Messias ministrou, os irmãos cantaram louvores. Aí eu saí daqui da igreja, aí no carro eu fui e coloquei esse louvor, mais de ti e menos de mim. E nesse trajeto daqui da igreja até a minha casa, eu fui escutando esse louvor e fui remoendo dentro do meu coração, da minha mente. Renato, será que você realmente tem diminuído para que Jesus cresça na sua vida? E aí, nesse caminho, a gente vai pensando tantas e tantas coisas que nós, como homens e mulheres escolhidos do Senhor, deixamos a desejar na obra dele. E ali eu fui pedindo misericórdia ao Senhor. Misericórdia eu quero, Senhor, porque nós, como igreja do Senhor, temos que verdadeiramente viver aquilo que nós professamos. A gente não pode viver uma vida dizendo algo e não vivendo esse algo. Então, fundamental na vida do cristão é que ele cresça e que nós venhamos nos diminuir. E é sobre isso que nesta noite eu queria meditar com os irmãos. Eu separei alguns textos para nós lermos e aí pontuarmos para o aperfeiçoamento. O Senhor fala que nós estamos aqui nesse mundo nos aperfeiçoando para estar na presença dele eternamente. Então vamos meditar em alguns textos para que a gente possa identificar e ver onde que a gente pode melhorar para sermos aperfeiçoados pelo Senhor, para que verdadeiramente ele cresça em nossas vidas e a gente diminua. E aí eu estava agora de tarde lendo a palavra do Senhor, eu me lembrei desse texto aonde João Batista, que foi levantado pelo Senhor, e aí eu comecei a meditar e eu separei para a gente ler ele nessa abertura de ministração da palavra que está no livro de João 3, 22 a 31, aonde diz assim a palavra do Senhor: depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, Jesus Cristo, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Ou seja, os discípulos de João chegaram até ele para dizer assim: olha, aquele que veio até você, que você deu testemunho, que você batizou, agora ele está andando pelas cidades, ele está batizando. Ou seja,
Eles estavam levando até João Batista, vamos dizer assim, um despertamento de contenda, um despertamento para que gerasse no coração dele um ciúme, porque Jesus estava batizando junto com os seus discípulos, e as multidões estavam indo até ele para ser batizado. E aí aqueles homens estavam chegando até João Batista para meio que tirar a satisfação: você não vai fazer nada. E aí na sequência, João responde para esses homens: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunha que eu disse, João Batista falando para aqueles homens, e que também escutaram da boca dele: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário, João alerta os seus discípulos, que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Louvado seja o nome do nosso Deus. João ali dá uma lição aos seus discípulos. E João ali dá uma lição para as nossas vidas no dia de hoje. Porque ele, João, naquela época, era um homem bastante conhecido. Ele operava em prol do reino de Deus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitos iam ter com ele, muitos eram alcançados por ele. Mas João, um homem escolhido e separado por Deus, ele sabia, porque quando ele batizou Jesus Cristo, desceu uma pomba como forma do Espírito Santo sobre o Senhor Jesus, e o próprio Deus falou assim: este é o meu filho, em quem me comprazo. Então ele entendia, porque ele foi chamado por Deus para fazer uma grande obra, para preparar o caminho. João, ele era a voz no deserto, e ele entendia que Jesus é a palavra. Ele foi chamado, João, para pavimentar o caminho, preparar o caminho de Jesus. E ele entendia que Jesus é o caminho. E hoje em dia, irmãos, quando eu saí da igreja domingo passado até a minha casa, eu comecei a refletir. A gente está vivendo, irmãos, numa sociedade na contramão daquilo que a palavra tem proposto para as nossas vidas como cristão. Hoje em dia, a gente observa que a sociedade incute em todo momento para as nossas mentes que nós temos que crescer, que nós temos que ser o melhor, que nós temos que ter mais seguidores, que nós temos que ter mais likes.
E as pessoas estão ficando, irmão, doentes com isso. Pessoas adoecidas. Porque ele olha lá no seu Instagram, olha na sua rede social, ele vê que poucas pessoas curtiram a mensagem que ele colocou. Poucas pessoas curtiram os louvores que ele colocou. Estamos vivendo numa sociedade, irmãos, infelizmente doente, corrompida, aonde o eu vem em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. E aí quando a gente ouve uma palavra aonde um homem que foi experimentado poderosamente por Deus e usado poderosamente por Deus, fala que necessário é que ele diminua para que ele cresça e apareça. Se nós formos para a palavra do Senhor, lá em Romanos 11:36, é um versículo bastante conhecido da igreja. Tem vários louvores, aonde o Senhor vai falar assim: porque dele, e por ele, e para ele, são algumas das coisas? São todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Então nós vivemos numa sociedade hoje, infelizmente, que muitos não têm vivido, que tudo foi feito por ele e que tudo é para ele. E nós não venhamos ficar abismados, e isso entristece muito meu coração, que dirá o coração de Deus dentro das igrejas. Um querendo ser mais do que o outro. E aí, se a gente for para a palavra, eu sempre falo aqui, né, para os irmãos, quando a gente lê a palavra, ela tem que confrontar com aquilo que a gente vive, irmãos. Se ela não mexer, é porque tem algo errado. Porque nós somos pecadores, fomos libertos por Jesus, estamos no aperfeiçoamento, então ela tem que mexer, ela tem que aperfeiçoar nossas vidas. Então a gente vai para a palavra de Deus e vê que o Senhor vai na contramão de tudo isso que a sociedade tem imposto para as nossas vidas. E nós, pela misericórdia do Senhor, temos que ter esse despertamento, irmãos. Não podemos deixar que essas coisas prevaleçam em nossas vidas. A vaidade, o orgulho, a soberba, a altivez. E aí a palavra vai dizer que aquele que quer ser o maior no reino de Deus, que seja o menor. Aquele que sirva, seja aquele que sirva. E algumas vezes aqui já foi ministrado na igreja que infelizmente tem pessoas que estão vindo à casa de Deus não para servir a Ele, reconhecer Ele como Senhor, como autor e consumador da sua fé, não com o entendimento que tudo foi feito por Ele e para Ele, mas tem se achegado à igreja para que Deus o sirva. Quando Deus chamou a cada um de nós que estamos aqui para servir a Ele. E aí, como consequência, a gente sabe disso, porque a palavra de Deus, ela é fiel, as promessas de Deus, ela se cumpre.
Se a gente for fiel ao Senhor, servindo a Ele, as coisas Ele vai acrescentando em nossas vidas. Às vezes as pessoas querem já estar no topo, mas não querem fazer a trilha para chegar no topo. Eu lembro uma vez que eu tinha um primo que minha mãe criava. Ele já faleceu. E aí uma vez ele chegou para minha esposa e falou assim: poxa, Renato, ele trabalha na empresa tal, né? Ele é cargo de gerente, né? Não, eu também queria começar já como gerente. Que fosse assim, né, irmão? Né, irmã? Aí ela chegou para ele e falou assim: olha só, para ele estar naquela posição ali, primeiro é a misericórdia do Senhor. Mas para ele chegar ali, você sabia que ele começou como office boy? Hoje em dia nem se fala mais em office boy, né, Fabiano? Contínuo, né? Acho que nem existe mais, né? Deve ter. Então você sabia que ele começou lá de office boy, levando as coisas na rua, indo ao cartório para reconhecer firma, fazendo isso e fazendo aquilo, e tira daqui, leva uma caixa para lá, faz isso e aquilo. Então, às vezes as pessoas hoje em dia, principalmente essa nova geração, é geração chamada aqui, geração Z, né? O Jay-Z, né? Fala. Essa nova geração hoje, eles já estão querendo já chegar no topo, como o pastor está falando aqui, aí é do nosso tempo, né, pastor? Já quer sentar logo na janela. Já chega querendo sentar na janela, quando na verdade é um processo. Então está sendo incutido na sociedade hoje, principalmente dos mais jovens, né, que ele tem que ser cabeça. E aí a gente vai ver que a palavra de Deus diz quem é o cabeça. Então, se você, a palavra de Deus nos afirma, for fiel ao Senhor no pouco, no muito Ele vai te colocar, irmãos. Então a gente tem que trazer esse despertamento aos nossos corações, que nós apenas, irmãos, somos instrumentos nas mãos do Senhor. Não é pela sua capacidade, não é pelo grau de instrução que você tem, mas é pela misericórdia do Senhor na sua vida, que te tirou lá do lamaçal do pecado e falou assim: meu filho, você é meu escolhido, você tem um chamado, e esse chamado vai se cumprir na tua vida, mas o que eu te peço, obedeça a minha voz, obedeça a minha palavra, não deixe que os embaraços e as coisas desse mundo te tirem do foco, que é o meu Filho amado Jesus Cristo. Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Então seja obediente à minha voz. Então, irmãos, a gente tem que estar atento a essas coisas, porque se a gente deixar, irmão, a vaidade entra no coração do homem, porque a nossa natureza corrompida,
pastor Messias estava falando, né, de manhã de Gênesis, falando do pecado, a nossa natureza corrompida que a gente recebeu lá da maldição do Éden, ela vai querer o afago, a vaidade, ela vai querer os elogios, ela vai querer os louros da fama, mas nós não devemos deixar que isso domine o nosso coração e a nossa mente, porque eu e você somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. O Senhor vai levantar uns para louvar como a nossa irmã, outros para tocarem os instrumentos, outros para trazer a palavra, outros para visitar as pessoas, outros para trabalhar com adolescentes, com jovens. Então tem várias áreas dentro da igreja que o Senhor vai comissionar a cada um de nós, mas não quer dizer que o pastor é melhor do que aquele irmãozinho que está limpando a igreja. Todos nós temos as nossas atribuições e fazemos ele com zelo, com carinho, porque entendemos que é para o Senhor. Não é para que eu ou você apareça, mas que a gente venha diminuir, para que Ele cresça e a obra do Senhor se cumpra. A gente já escutou algumas pregações. Imagine o nosso corpo, se todo mundo fosse perna, ou todo mundo fosse braço, ou todo mundo fosse cabeça, ou todo mundo fosse nariz. Ia ser uma coisa meio estranha, né? Não ia ter a funcionalidade que o corpo precisa. Mas se cada um, no pouco que o Senhor tem te dado, tem nos dado, cumprir com excelência, com zelo, não na sua força, mas na capacitação que o Senhor nos dá através da sua palavra, a igreja do Senhor vai avançar. A sua vida vai ter um crescimento espiritual com o Senhor. E naquele grande dia, quando o Senhor vier, Ele vai falar para cada um de nós que fomos fiéis a Ele até o fim: o melhor eu preparei para você. Entra aqui, ó, na minha presença eterna, para desfrutar o que eu tenho trabalhado ao longo de todos esses anos para a sua vida. Então a igreja do Senhor não pode deixar se contaminar com as coisas que esse mundo tem imposto, porque muitas vezes as coisas parece que vai ser legal, parece que é bonito. Sabia, César? Parece, mas é igual, aí vou voltar lá à época do pastor Carlos, parece o Denorex. Parece, mas não é. Os jovens não vão entender, né? Era um shampoo que tinha antigamente, que era eficaz para caspa, cabelo. Aí a propaganda dele era assim: olha, tem shampoo que diz que vai acabar com a sua caspa, mas eles parecem, mas não é. Então, irmãos, pela misericórdia do Senhor, nós temos que viver a plenitude de Deus em nossas vidas, Ele como centro, e é sobre isso que nós temos que meditar. E o que significa ter Jesus como centro das nossas vidas? É permitir que Ele governe as nossas decisões. Geralmente, algumas pessoas só vão aos pés da cruz, só vão até o Senhor Jesus quando Ele tomou as suas decisões.
porque ele achava que era melhor, sem consultar a Deus. E aí a coisa deu errada, aí ele vem aqui às segundas-feiras colocar diante do Senhor a sua dificuldade. Então ter Jesus como centro das nossas vidas é chamar Ele para verdadeiramente governar as nossas vidas. As nossas decisões vão ser pautadas naquilo que Ele vai falar ao teu coração. E Deus fala, irmãos. Deus fala. E fala de maneiras assim que às vezes a gente não entende. Pastor Messias estava dando um exemplo, que ele estava lá atendendo no seu consultório, e aí ele recebeu uma notícia assim, vai para casa. E ele ficou sem entender, continuou atendendo, e depois voltou a pessoa falar com ele, não, vai para casa, porque está precisando. E aí, quando ele pegou o carro e estava indo para casa, na frente tinha um outro carro, falando assim, ora pelos seus filhos, né? Orai pelos filhos. E ali ele começou sem entender nada, ele viu, leu aquilo ali, e começou a orar, interceder. Acho que o filho dele tinha caído, não é isso? Então Deus fala, Deus nos orienta, Deus nos dá a resposta. Eu já falei aqui uma vez para a igreja, que todos nós passamos por momentos difíceis, por momentos complicados, momentos até de querer abandonar a fé, de voltar para trás. Eu falei aqui com os irmãos que uma vez que eu estava saindo do trabalho, estava assim, não, já deu, eu vou falar com o pastor. Falar, pastor, não, deixa para lá. E aí eu saindo, indo em direção ao ponto de ônibus, aí veio atrás uma pessoa, alguns irmãos vão lembrar, veio atrás uma pessoa atrás de mim, falando, cantando uma música. Aí eu comecei a escutar, né? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te... Então Deus fala, irmão. Então antes de nós tomarmos as nossas decisões, com as nossas convicções, nós temos que ir aos pés da cruz, temos que clamar a Ele, temos que pedir a Ele ajuda. Então se Jesus está no centro das nossas vidas, é porque nós temos que deixar Ele governar as nossas decisões, os nossos sonhos, os nossos relacionamentos. A palavra de Deus, acho que no Salmo 1, acho que é Salmo 1, que fala que a gente não deve sentar na roda dos escarnecedores, não é isso? Às vezes nós estamos nos envolvendo nos nossos relacionamentos com pessoas que não vai acrescentar nada em nossas vidas, pessoas que só querem ver o teu mal, pessoas que não tem nada com Deus e que vai trazer só coisas ruins para você, e a gente fica nos alimentando daquelas coisas. Afasta-te deste. Procure se relacionar com pessoas que vai acrescentar na tua vida. E Deus vai operar grandiosamente na tua vida. Eu não estou dizendo que você não vá, como escolhido do Senhor, pregar para essas pessoas e falar do amor de Deus para essas pessoas. Mas é que às vezes a gente acaba se envolvendo muito e acabamos nos corrompendo, porque novamente eu falo para a igreja, a nossa natureza corrompida, ela está aí dentro, irmão, ela está dentro de você, ela está dentro de mim. Por isso que Jesus fala assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, a cada dia nós temos que mortificar essa natureza corrompida,
Toda manhã, quando nós acordamos, nós temos que ir aos pés da cruz e mortificar ela, porque se nós dermos vazão, ela ressuscita em nossas vidas. Então, para que nós, pela misericórdia do Senhor, vamos buscar Jesus como centro das nossas vidas, vamos ter Ele como centro, nós temos que deixar que Ele governe. Lá em Colossenses 1,18 vai falar assim: Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Quando Cristo é o centro, Ele tem o primeiro lugar em nossas vidas. Ele não tem apenas um lugar nas nossas vidas, é o primeiro. Eu não sei, mas você pode fazer uma reflexão agora e ver em que lugar Jesus está na sua vida. Usando a analogia de sentar na janela, Ele está na condução do seu carro, da sua vida. Ele está do lado, ou Ele está atrás? Ou Ele está na mala do seu carro? Então, se Ele é o cabeça, Ele tem que estar na condução. Tem um cântico infantil que diz assim: com Jesus na condução a gente é, porque Ele cuida, Ele sabe o caminho para onde nos levar. Então, pela misericórdia do Senhor, nós temos que entender que se Ele é o centro das nossas vidas, Ele é o cabeça da igreja, e a igreja somos nós. Ele deve ser o fundamento. Lá em Mateus 7:24 vai falar assim: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. E cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre, que é Jesus. Então, note que, se Jesus tem que estar no centro das nossas vidas, se é Ele que tem que crescer, é Ele que tem que aparecer, é Ele quem opera, nós temos que estar fundamentado nele, na rocha que é Cristo Jesus. Porque se Jesus não for o fundamento das nossas vidas, a nossa casa vai ruir, a nossa casa vai ser destruída, porque o inimigo das nossas almas não brinca de ser inimigo. Ele vai tentar te destruir com toda a força, mas alicerçado em Jesus Cristo, pode vir as flechas, pode vir as tempestades, pode vir as tsunamis, mas a nossa casa não vai cair. Eu separei uma ilustração que eu ia ler até no final, mas eu vou ler agora essa ilustração. Queria que você prestasse um pouquinho atenção nela. Cadê? Só um minuto. Ah, tá aqui.
Imagina aí, irmãos, uma roda de bicicleta. Todo mundo sabe o que é uma roda de bicicleta, amém? Ela é composta de 3 coisas: do aro, dos raios e do cubo, que é aquilo que está ali no meio, certo? E nessa ilustração fala que o aro representa, cada aro daquele, as áreas da nossa vida: a nossa família, o nosso trabalho, o nosso ministério, os nossos sonhos, as nossas emoções, as nossas finanças. Os raios são as decisões, atitudes e caminhos que ligam cada área ao cubo, ao centro da roda da bicicleta. Agora pense você, o que acontece se o centro da roda estiver quebrado ou fora do lugar? O que vai acontecer com os raios? A bicicleta vai andar normalmente? Está arriscado até os raios quebrarem. Quem nunca foi no ciclo, né, para trocar aqueles raiozinhos, né? Fazer a manutenção da bicicleta. Assim é a nossa vida quando Jesus não está no centro. Podemos até ter atividades, compromissos e boas intenções, mas tudo fica instável, sem direção e sem propósito. Mas quando Jesus está no centro, cada área da vida se conecta a Ele, as decisões passam por Ele, os relacionamentos refletem Ele, o caminho segue firme, mesmo em terrenos difíceis. Então Ele tem que estar, irmãos, prioritário nas nossas vidas. Por mais que eu tenha atividade, você tenha atividade, Ele tem que estar no centro da sua e da minha vida. Então, para que Ele cresça verdadeiramente em nossas vidas, que nós reconheçamos que somos completamente dependentes dEle, nós temos que viver não mais para nós mesmos, mas viver para o Senhor. Gálatas 2:20 vai falar: já não sou mais eu quem vivo, mas quem vive em mim, você, é Jesus. Jesus vive em nossas vidas, e quando Ele é o centro, o orgulho dá lugar à humildade. O pecado, ele perde força em nossas vidas. O propósito de Deus para as nossas vidas ganha clareza. E aí a gente consegue fazer não aquilo que a concupiscência da nossa carne quer, mas nós vamos fazer aquilo que o Espírito Santo quer que façamos em nossas vidas. Então, quando Jesus realmente cresce em nossas vidas, quando Ele aparece em nossas vidas, Ele dirige os nossos caminhos. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A gente reconhece em todos os caminhos que nós trilharmos,
Ele vai estar nos conduzindo. Então, para que Ele cresça em nossas vidas, nós temos que buscar em fazer a vontade dEle, antes da nossa. Como eu falei, orar antes de decidir, confiar mesmo, entregar mesmo as nossas vidas nas mãos do Senhor, para que tudo vá bem em nossas vidas. Então, voltando lá no início da ministração, vivemos em tempos que a sociedade vai querer e está agindo diuturnamente de tirar Jesus como o centro das nossas vidas. E algumas coisas faz nos afastar da presença de Deus. Eu já falei aqui algumas vezes. O amor ao dinheiro. Às vezes a pessoa está tão fissurada na moeda, ama tanta moeda, que não dá tempo de ter um devocional com o Senhor. Aí eu faço novamente a pergunta: em qual lugar Jesus está no carro da sua vida? Na direção ou em outras posições, ocupando apenas um espaço? O que também nos tira Jesus do centro das nossas vontades, como eu falei, são os relacionamentos errados, o orgulho do homem, o prazer simplesmente nas coisas terrenas, e o principal, uma religião sem relacionamento com Ele. Não basta nós estarmos aqui sentados nos bancos, não basta ter a carteirinha da igreja, não basta apenas fazer parte dos departamentos, mas nós temos que nos relacionar com o Senhor. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. Deus, Ele quer te usar, meu irmão. Fala aí para o seu irmão do lado: Deus quer te usar, mas, fala para ele, mas para Ele te usar, você tem que ter relacionamento, intimidade com Ele. Então a gente tem que buscar isso para as nossas vidas, irmão. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Se coloca de pé, irmãos. Servo de todos os irmãos, mais de ti. De ti
e menos de mim. Declare mais uma vez: mais de ti. Jesus, Ele é o centro da tua vida, ou Ele é apenas um apoio na sua vida? As suas decisões, os seus posicionamentos glorificam o nome do Senhor. Deus nessa noite quer tratar com as nossas vidas e dizer que nós somos pobres e miseráveis, que nós somos pó e cinza, e que se não for Ele em nossas vidas, nada que viermos fazer tem sentido. E nessa noite Ele quer tratar com os nossos corações. E aí eu convido a você que deseja receber uma oração de tratamento do Senhor na tua vida, que você venha até aqui à frente, nós estaremos orando pela sua vida, em nome de Jesus. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ainda tem mais pessoas que o Senhor quer consertar nessa noite. Eu não sou uma pessoa de ficar fazendo muito apelo, mas você sabe a tua vida espiritual com o Senhor. Eu sempre falo, não se importe com o irmão que está aí do lado. Você vai falar, está indo lá porque o irmão está fraco na fé. Você sabia que esta casa é chamada casa de oração? Essa casa é um hospital para tratar as nossas vidas. E Jesus está aqui nesta noite para tratar a minha vida e tratar a tua vida. Então não se importe, só se derrame na presença desse Senhor, porque necessário é que Ele cresça e que nós venhamos diminuir. É necessário que nós venhamos entender que nós precisamos do agir dEle em nossas vidas. Nós precisamos que Ele, como olheiro, pegue as nossas vidas, amasse o vaso, quebre o vaso, amasse o vaso e reconstitua ele novamente como vaso de honra para fazer a vontade dele. Então Deus nos dá essa oportunidade nessa hora. E você que deseja receber essa oração, você pode vir aqui, nós vamos cantar mais uma vez esse refrão. Que Ele cresça, que eu diminua, ó Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Eu vou pedir os presbíteros que estão na casa que interceda por essas vidas que estão aqui na frente, em nome de Jesus. Nosso irmão pastor Messias vai estar fazendo essa oração e você vai estar intercedendo pela vida desses nossos irmãos.